Tá gravando? Então vamos lá, hein? 3, 2... O negócio tá complicado pra arbitragem brasileira, hein? 1, vamos lá! Fala, galera! Estamos na área, mais um quadro especial aqui no nosso canal de placa. Tô na companhia do nosso árbitro FIFA, Péricles Bassols, para analisarmos a arbitragem da 14ª rodada. De antemão, já peço para você dar um like no vídeo, curtir o nosso canal e habilitar a notificação. Tá de bom tamanho, Bassols? Tá de bom tamanho. Cara, tá difícil para arbitragem, Bassols. Eu vou te falar um negócio. Todas as segundas a gente vem aqui, faz uma gravação na expectativa, eu pelo menos, da arbitragem ser sempre melhor no final de semana seguinte. E não é o que está acontecendo. Me parece que a gente está meio paradão. A gente não tem evoluído na questão do VAR, isso tem me preocupado muito. A nossa falta de treinamento continuado, as questões que envolvem treinamento, que eu já falei N vezes, e a gente precisa realmente, a comissão de arbitragem precisa dar atenção a isso. São questões que precisam ser resolvidas. Eu estou sentindo falta de conceito no protocolo, no que diz respeito ao protocolo e à regra. A gente está com muito tempo para fazer análise, demorando muito tempo, e a gente vai fazer uma comparação com o VAR da Inglaterra e tal. Enfim, vamos e tem outras questões aí que a gente tem que analisar. Porque tivemos 2 jogos muito polêmicos em termos de arbitragem nesse final de semana. A gente teve, obviamente, erros e acertos em todas as rodadas, em todas as partidas, mas especificamente nessa 14ª rodada, 2 jogos me chamaram muito a atenção e eu queria compartilhar aqui com vocês, Bassols. Vamos lá. O primeiro jogo, que foi inclusive o jogo que teve transmissão do Esporte Interativo na TNT, foi o confronto entre Palmeiras e Bahia. Tá? Um jogo que, no gramado, foi arbitrado pelo Igor Benevenuto, de Minas Gerais, e teve análise do VAR, né? O árbitro de vídeo foi Ricardo Marques Ribeiro, tá? Esses dois, então, aqueles que têm as maiores responsabilidades sem dúvida, na condução da partida, tá? Eu quero começar com o lance do Felipe Melo, porque é um lance que o Felipe Melo ficou revoltado, achou que não era para expulsão, mas queria a tua interpretação, a gente vai mostrar a imagem aqui, se houve algum erro nessa jogada ou não. A minha interpretação é de que esse é um lance de almanaque para cartão vermelho. É aquele lance que não tem dúvida, não há o que discutir, todos os argumentos, todos os elementos são a favor do cartão vermelho direto. A FIFA já tem 3 anos que determinou que lances de cotovelo ou a parte do braço que possa causar dano ao rosto do adversário tem que ser cuidado pelo árbitro, o árbitro tem que ficar atento e quando tem contato com o rosto é cartão vermelho direto. Nessa intensidade, mais ainda, não há dúvida sobre isso. É importante destacar, o Igor Benevenuto mostra direto o cartão vermelho, o Felipe Melo fica reclamando, falando, você tem que ir lá ver, aí de determinado momento ele fala assim, olha só, já escutei, tá resolvido, pode sair, por favor. Exatamente. O que a gente tem que entender desse lance com relação ao VAR é que é um lance claro. Então o VAR vai analisar, vai ver que tem todos os elementos para cartão vermelho e vai falar, Igor, a sua decisão foi bem tomada, não precisa vir aqui, cartão vermelho. Esse lance seria revisável, checado e chamado para uma mudança de decisão, caso ele não tivesse apresentado cartão vermelho. Rapidinho, eu vou avançar para a gente analisar os pênaltis desse jogo. Só que o Felipe Melo deu uma entrevista na semana passada ao André Henning, dizendo que se sente perseguido pela arbitragem, tá? Eu não quero te colocar aqui numa situação delicada, Bassols, mas eu vou dar minha opinião e eu quero só saber se eu estou muito longe da verdade ou não. Muitas vezes, eu não estou dizendo aqui que ele é perseguido, mas o árbitro entra em campo para apitar um jogo do Felipe Melo sabendo do que é o Felipe Melo antes daquela partida e que talvez isso tenha uma influência. É por aí, o árbitro entra em campo sabendo da característica do cara e eventualmente até se protegendo numa situação como essa? Não tem como ser diferente, Luiz, porque a equipe de arbitragem, a gente já há uns 2 anos em curso, a gente se autodenomina a terceira equipe do jogo. E uma terceira equipe, uma equipe que está indo para o jogo, ela tem que fazer as análises táticas e técnicas de qualquer jogo. Como o Palmeiras deve ter feito as suas a respeito do Bahia, o Bahia fez as dele a respeito do Palmeiras. A arbitragem tem que fazer as dela a respeito das 2 equipes e dos componentes que estão nessas equipes. Eu já falei em outras situações, o Felipe é um jogador de muita personalidade. E ele tem que ser, sim, cuidado, porque ele tem rompantes durante o jogo que podem desequilibrar o ânimo, o estado anímico do jogo. E ele fez isso nesse lance. Eu só quero ressaltar uma coisa, Luiz.
O Igor demora demais para levantar esse cartão vermelho. Ele está de frente para o lance, ele vê o lance e ele só toma a decisão do cartão vermelho quando ele olha para o chão e vê o estado do jogador do Bahia quase adormecido no chão, sem reação. Ele tira o cartão vermelho. Mostrar direto. Mostra direto, porque quando você mostra direto, você não dá chance ao Felipe Melo de criar toda aquela situação em volta da decisão dele. Bom, vamos lá então agora para a análise dos pênaltis. O jogo terminou 2-2, o Bahia fez 2 gols de pênalti e os 2 foram marcados depois da análise do vídeo, tá? Vamos para o primeiro lance. Para mim é um lance muito claro de pênalti. Eu quero saber se o árbitro tinha condições de ver esse toque no braço no gramado, porque o Diogo Barbosa acaba levantando os braços, a bola toca no braço dele e o juiz não marca no campo, é necessário a análise do VAR. Bassols, quero que você analise, por favor. Não vi nenhuma... E só um detalhe rapidinho, desculpa te interromper, porque os jogadores do Bahia tocam a bola para fora para que o lance seja revisto o mais rapidamente possível, Sim. né? E olha só, está previsto no protocolo que em zona neutra a arbitragem pode, enquanto a checagem silenciosa... O que é checagem silenciosa? O VAR já está checando a jogada dentro da cabine, com o jogo rolando no ouvido do árbitro principal em campo. Ele pode, numa zona neutra, parar o jogo. Só que os jogadores, entendendo já o protocolo e como funciona, e tendo certeza de que aquele lance seria revisado, está sendo revisado, ou estava sendo revisado, jogam a bola para fora e pedem a checagem. O que eu quero abordar tecnicamente, o Igor está de frente para o lance, é mais um lance da arbitragem dele que ele poderia ter tomado a decisão dentro de campo. Se ele está concentrado, ele veria esse braço. Sim. Eu não consigo ver ninguém à frente dele que bloqueia a visão dele nesse braço tão alto. Esse braço alto dessa maneira tem todos os elementos também e recomendações atuais para a marcação do pênalti imediatamente. E o que aconteceu no gramado do Allianz Parque é um retrato do que acontece aí, na minha opinião, em relação à arbitragem aqui com o VAR. Muitas vezes eles sabem que é pênalti, eles veem um pênalti, mas esperam alguém chamar porque talvez se sintam mais confortáveis por isso. Estão esperando equivocadamente o VAR. Tá, e aí... Eu vou para o outro lance, porque são lances de naturezas diferentes. Uma coisa é o lance que a bola toca na mão e o juiz eventualmente não vê, porque parece que ele não viu, né? Para ele não ter marcado. É um lance claro. O outro lance é o lance que a gente vai mostrar agora, que é um lance de contato dentro da área, que o juiz vê o contato, porque ele está de frente, mais uma vez, que é o lance do segundo pênalti aqui, o lance do Arthur Kaique com o Luan. Tá? Vem o cruzamento da esquerda, o Arthur tenta a finalização, o Luan chega para bloquear, o juiz estava de frente para a jogada, teve a percepção clara do lance, não interpretou como falta. Tá? Eu quero primeiro na parte técnica. Foi falta ou não foi falta, Bassols? Foi, no caso, pênalti? Na minha opinião, foi falta. Eu entendo outras interpretações que eu ouvi durante, de ontem para hoje, eu ouvi interpretações do tipo, ele furou a bola e por isso não foi falta. Não há nada na regra que diga isso. O fato dele ter furado, e a gente não sabe, inclusive, se ele furou pela trava que tem contato com o joelho dele na perna que tenta chutar, mas além dessa perna, se a gente olhar o lance de novo em replay, a gente vai ver que o resto do corpo do Luan cai sobre a perna de apoio do jogador do Bahia, levando ele, o conjunto todo ao chão. Sim. O próprio Luan e ele, olha lá, vamos olhar, olha lá, como é que ele dá um rapa nas duas pernas dele. Então, na minha opinião, sim, falta. E é um lance, aí entra a questão, é um lance interpretativo? Na minminha opinião, não. Eu vejo com clareza a falta. Mas para você, um lance interpretativo? Então, para mim, eu venho assistindo o jogo, no primeiro momento eu falei pênalti. Falei assim, cara, isso é pênalti. O juiz não chamou, não deu. Aí eu vi a imagem de novo, falei assim, é pênalti, mas se eu tô no VAR, eu não chamo. Sim. Eu não chamo porque assim, o cara teve a chance de interpretar, certamente ele viu, ele interpretou e não deu pênalti, tá? Por mais que a marcação seja correta, você acha que dentro do entendimento faz parte o VAR chamar para lances assim? É um excelente argumento seu e é um ponto fraco da atual recomendação de interpretativo ou não. Porque aí, lá em cima, o Ricardo pode ter interpretado, como eu, que foi um contato claro faltoso. Se é um VAR como você, que entende que isso é um lance interpretativo, que ele teve a possibilidade de ver em campo e resolve não chamar, nós hoje, no atual protocolo, estamos à mercê de um árbitro, um VAR como você ou um VAR como eu. Sim. Ou como o Ricardo foi, que interpretou que isso é um contato claro. Nesse caso, especificamente nesse caso, a gente ainda vai ficar com um leque aberto. Então eu te fiz essa pergunta porque nós tivemos nesse último final de semana o início da Premier League, o campeonato inglês. E lá há uma determinação muito clara, não é para chamar em lances de interpretação tão
que o árbitro fez a interpretação da jogada como esse. Perfeito. Portanto, se esse mesmo lance tivesse acontecido na Premier League, não teria sido chamado o VAR. E aí eu vou falar uma outra coisa, em relação à imposição de impedimento ou não. Lá na Inglaterra, que esperou para adotar o VAR, já poderiam ter colocado na temporada passada, preferiram esperar. O VAR começou a ser adotado na Premier League nessa primeira rodada, e aí tivemos um lance de impedimento. Lance ajustado, difícil, Bassol. O que aconteceu na transmissão? Rapidamente, a imagem foi gerada para o mundo inteiro com aquela linha que a gente vê aqui no dia seguinte, do ombro, a linha sendo colocada. Igual a tecnologia, igual, né? A mesma tecnologia, só que quem estava vendo o jogo teve a noção exata do que foi marcado, por que foi marcado e qual a tecnologia que foi usada. Foi instantâneo, foi na hora. E aí? Banho? Na verdade, o VAR em inglês vai expor a gente a alguns constrangimentos. O nosso primeiro constrangimento, eles são detentores, a Premier League é detentora da transmissão, o que facilita para a entidade que promove o futebol esse tipo de... Mas não é nada que a CBF não possa fazer em acordo com as empresas que estão transmitindo os jogos do Campeonato Brasileiro. Isso pode ser feito. E você expõe a imagem na hora para que fique transparente. É um dos motivos da gente ter tomado um banho logo na primeira rodada. E orientação, né? Segundo motivo, o fato de ter tirado a interpretação. Olha, não tem mais lance interpretativo, eu não quero que entre para VAR. E agilidade. Então, só esses 3 quesitos já fizeram com que eu escrevi isso agora, que tenha sido um boom de sucesso o VAR na Premier League no seu primeiro final de semana. E aí é o seguinte, tá? E aí você falou de demora, porque só para deixar muito claro, o árbitro acertou na expulsão do Felipe Melo, acertou, na opinião do nosso ex-árbitro FIFA, na marcação dos 2 pênaltis, certo? Mesmo que a coisa tenha sido conduzida de maneira assim, não é estranha, mas assim, meio lenta e... Demorada, mas muito demorada. A marcação foi correta. Isso. E eu quero mostrar o lance do gol do Palmeiras, o primeiro gol do jogo, porque aí o que mais me irrita na condução do VAR no futebol brasileiro. Bota o gol na tela, porque a gente tem aqui a jogada do Palmeiras, vem o cruzamento lá da esquerda do Gustavo Scarpa, o Dudu em condição legal avança para a área, não pega na bola, o Moisés toca para trás, o goleiro Douglas espalma o Dudu, faz o gol, e aí a gente não tem nenhuma possibilidade, em hipótese alguma, desse gol não ter sido legal, tá? Esse é um ponto. O Bandeira dá o gol, corre pro meio e tá tudo certo. Só que tem uma demora gigantesca, Bassols, para se efetivar a marcação do gol. Vamos à questão técnica para o público em casa poder entender. Se no momento do contato, no momento do passe do jogador do Palmeiras, o Dudu já estivesse em posição de impedimento, o que teria que ser analisado ali? Se a ação do... Se agora, na hora do cruzamento do Scarpa, o Dudu estivesse em posição de impedimento... em posição de impedimento, a gente teria que avaliar se a ação do jogador do Bahia do jogador Moisés do Bahia é de passe ou de rebote. Tá. Se fosse passe, ele estaria habilitando o Dudu. Se fosse rebote, seria posição ilegal, né? Rebote ou desvio, né? É a bola bater no jogador sem ele fazer nenhuma menção de jogar, sem ele fazer nenhum gesto de jogar. Esse lance seria com o Dudu em posição de impedimento. O Dudu estaria em posição ilegal. Só que o Dudu em todo o lance, em toda a trajetória do lance, está em posição legal. O tempo inteiro ele esteve habilitado. O tempo inteiro ele esteve habilitado. Então não teve porquê a demora também nessa checagem. E assim, eu entendo porque a gente treina analisar a jogada de trás para frente. Primeiro vê o momento do passe e depois vai ver se ele estava legal. Mas nesse caso, ele está legal o tempo inteiro. Não precisava ter demorado. E aí eu vou pegar o exemplo do que aconteceu no Clássico Sansão, já trocando aqui de imagem, para bater na arbitragem. Desculpa, esse é o termo que eu vou usar, porque é inacreditável o que aconteceu no Clássico Sansão. Desculpa. A gente tem aqui a imagem do gol do Santos, tá? O Pituca vai pegar o rebote, vai dar uma chapada linda na trave, e na sobra o Sacha, em condição legal, pega o rebote e faz o gol. O que faz a bandeirinha do jogo? A assistente da partida corre pro meio. Neuza Bach. A Neuza Bach corre pro meio, já sinalizando que o gol foi legal. Isso. Ela corre, Neuzinês Bach, da Federação Paulista, corre para o meio. Santa Catarina, desculpa, indicando que... porque aqui no site da CBF está São Paulo. Enfim, indicando o gol legal. O que faz o Rafael Claus, árbitro da partida? Tá? Eu vou pedir para que coloque a imagem aqui, logo depois do gol. A bandeira... A gente tá vendo ali o Claus, ó, o gol tá sendo comemorado, a bandeira corre para o meio e o Claus está ali, ó. Ele até aponta para o meio... Em determinado momento, falando que foi gol. Mas ele fica ali, ó, assim, ó,
numa posição como se o gol não tivesse sido legal, como se alguém no gramado não tivesse dito que o gol já era legal, e fica os caras do Santos sem saber se o gol foi legal, fica os caras do Palmeiras sem saber se o gol do São Paulo sem saber se o gol foi legal, sendo que a decisão de campo era de gol. A postura do Klaus para esse lance especificamente, volto a repetir, o Klaus para mim é um dos melhores árbitros, se não o melhor árbitro do Brasil, mas a postura dele para esse lance foi ruim, porque primeiro ele tirou o crédito da assistente dele, que é responsável pela regra 11, que é a regra do impedimento, e tirou o crédito dela quando não deu o gol, quando não confirmou o gol que ela confirmou. Isso. E aí ele faz a confirmação do gol e já está no protocolo que esse gol vai ser checado. Se ela errou, deixa que o VAR sinaliza que ela errou. Não ele em campo tirar o crédito. E eu soube internamente por gente que estava dentro do gramado, que ela foi cobrar dele na saída do primeiro tempo, foi cobrar dele, eles tiveram, não uma discussão, mas eles tiveram uma fala entre eles ali, também não foi ríspida, não foi uma briga, mas eles se ajustaram ali, porque a atitude dele não condiz com a assistência que ele estava tendo ali. E foi um baita de um acerto, porque é um lance difícil, a bola bate na trave, tem zagueiro saindo, o atacante entrando, o atacante quando recebe a bola não tem ninguém do São Paulo entre ele e o goleiro, então sugere que ele estava em posição de impedimento, mas foi um tremendo de um acerto, manchado pela atitude do Klaus. Ele pode ter a sensação, mas a responsabilidade é da Nilza, e a Nilza, diga-se de passagem, é um excelente assistente que acaba de voltar do Mundial da França, o Mundial Feminino. E aqui eu vou para falar da arbitragem, que para mim foi a pior da rodada, a pior, porque ela tem uma influência direta no encaminhamento do jogo, o confronto entre Botafogo e Atlético Paranaense no Newton Santos. A arbitragem do Douglas Marques das Flores. Isso. Né? E o VAR de Márcio Henrique de Góes, tá? Ambos da Paulo, Federação Paulista, tá? Isso aí, da equipe de São Paulo. Bom, eu só quero mostrar, porque assim, o Furacão reclama de 2 pênaltis, que não foram... eles foram checados, né? Imagino que eles tenham sido analisados, na checagem silenciosa. Um foi checado e nem foi revisado, e o outro foi revisado e ele manteve a decisão. Vamos lá para os lances, então? E aí eu quero que o Bassols aqui descreva rapidinho se houve acerto ou se houve erro, tá? Essa bola é cruzada para a grande área, o João Paulo puxa a camisa do atacante do Atlético, tá? E a arbitragem não marca pênalti. Vamos lá, Bassols, por que não foi marcado esse pênalti? Tem alguma explicação? Olha só o puxão de camisa, que é muito flagrante. Tecnicamente, eu falei isso ontem no programa, e tecnicamente a questão para mim é que ele acompanha a trajetória da bola enquanto ela está voando, e quando ele vê o lance definitivamente, ele vê o final do puxão da camisa e fica em dúvida. O que eu não consigo entender é o VAR... Jogada com o Brian Romero ali, né? Exato. O VAR, diante dessa imagem, não... contrapor o árbitro e falar para ele, olha, você tem que vir, porque eu imagino que ele não tenha ido, porque ele tenha dito. Ele tá batendo no peito ali para explicar para o Thiago Nunes. Provavelmente ele disse para o Thiago Nunes que a decisão foi dele, que ele viu a jogada. E que ele viu. E que não achar... Ele viu. Pode ter visto o final, pode ter visto do meio para frente, pode não ter visto ela inteira, mas ele viu. E o VAR viu toda. Mas Bassols, então vamos lá. Eu sou o VAR, eu falo assim, ô Bassols, supondo que você estivesse apitando. Bassols, teve um puxão de camisa dentro da área, foi um pênalti claro pro Furacão. Não, aí o Marques deve ter falado assim, o Douglas deve ter falado, mas eu não acho que foi impacto suficiente. Você tem que retrucar imediatamente. Não é uma questão de impacto. Para o que você está fazendo e vem ver o lance. E aí, a minha preocupação com relação a esse árbitro, eu tenho que manifestar ela aqui. Ele teve uma outra decisão que ele foi fazer a revisão e não reformou a decisão dele, que é o segundo lance que nós vamos ver, mas esse é o mesmo árbitro de Flamengo e CSA, num bloqueio em que o William Arão faz dentro da área, num pênalti claro, que eles acharam uma triscada no rosto para justificar que ele teria jogado com o rosto, não é possível isso, a ação de bloqueio não tira aquela triscada, ele foi chamado à área de revisão e não reformou a decisão dele. Me preocupa um árbitro que tenha excesso de personalidade, se é que isso é possível, ou vaidade, e eu não sei se é o caso, e isso tem que ser tolhido imediatamente, isso tem que ser tratado. Você está falando isso por conta do outro lance, porque tem esse lance porque esse ele não foi rever no vídeo. Em todos os lances, no lance do Flamengo e CSA e nesses 2 lances do jogo de hoje, a vaidade dele e o fato dele ter se apaixonado pela própria decisão em campo pode ter danificado a decisão final dele, e isso é péssimo para o árbitro com a ferramenta do VAR. Péssimo. Vamos lá para o outro lance, que também é um lance de pênalti ou não, que o Carly chega por trás, tá? A gente está vendo aí a jogada também de uma bola parada, que viaja, que vai, que volta,
o jogador do Furacão domina para fazer o gol. Tinha ali o Brian Romero também na disputa, mas ao contato por trás. A gente não tem aqui a imagem da transmissão, mas esse o árbitro vai no vídeo e não marca o pênalti. E a gente teve acesso a outra imagem, que, olha lá, com a lupa, olha só, ele além do braço, ele usa as pernas contra a cintura do jogador do Atlético Paranaense. Então, me preocupa de novo. Acho que era o Madison lá dentro. Me preocupa de novo esse árbitro, o Douglas Marques, ir à área de revisão, olhar um lance desse e sustentar como se isso fosse interpretativo. Isso não é interpretativo, isso é um pênalti claro, assim como o outro, e ele deveria ter marcado. O que ele fez aqui me preocupa, volto a repetir. Acho que um árbitro com excesso de personalidade pode ser lapidado, é melhor do que um árbitro sem personalidade, mas a comissão tem que ter cuidado com isso e não deixar isso crescer. Porque esse excesso de vaidade pode atrapalhar a arbitragem dele e o futuro dele. Para colocar aqui o preto no branco, 2 pênaltis em favor do Furacão que a arbitragem não deu, certo? Exatamente. Eu quero só deixar um emoji, né? Para a arbitragem do Douglas, nesse quesito especialmente, porque eu acho que foi de chorar. A gente deixou uma mensagem muito ruim para o público com respeito com relação ao VAR e como ele trata as jogadas. E aqui só para fechar, porque houve também um gol anulado do Carly, aqui a nossa imagem não é tão conclusiva, mas eu queria que você explicasse também o que aconteceu no gol do Carly lá no finalzinho. Esse foi um lance onde eles acertaram, mas que, na minha opinião, não precisa de área de revisão. Para um lance igual na Premier League, não houve revisão. Por quê? Porque isso é um lance factual. A regra mudou recentemente para deixar um lance como esse de anulação. Esse lance tem que ser anulado porque houve o uso do braço, o uso de parte do braço. Tocou aqui na parte lateral do braço do Carly e foi para dentro do gol. Então, e na Inglaterra, assim, o jogo foi o Wolverhampton e alguém, mas a decisão foi só dada pelo VAR, falou assim, tocou no braço, o juizão chegou lá, falou, invalidou, vamos seguir o jogo. Porque é fato, para que perder esse tempo indo para um lance onde você consegue ver que houve toque no braço? E aqui, houve toque no braço e foi direto pro gol. Na Inglaterra, houve toque no braço, domínio e depois um arremate ao gol. Bassols, a gente está fechando aqui o programa de hoje, a gente falou de muita coisa, mas eu quero deixar aqui o meu emoji de choro, tá? Que não é só para arbitragem, é para quem hoje faz o futebol. E aí eu estou falando de jogador e técnicos também. Vocês são parte do problema. A arbitragem não apita sozinho. É necessário que vocês tentem ajudar também. Não adianta o Davidson, por exemplo, entrar em campo, na primeira bola que vem, ele simular que tomou uma pancada sem bola. Na segunda bola, ele simular um pênalti lá dentro. Perfeito. E eu estou usando o exemplo do Davidson porque a gente falou muito do jogo do Palmeiras aqui, mas simulação tem toda hora. Jogadores, vocês precisam ajudar o nosso futebol subir de nível. Porque se tivermos 11 contra 11 e mais 22 contra o árbitro, perfeito, não tem VAR recado, Luizinho. Que vai dar jeito. Perfeito. Tá bom? E aqui a minha preocupação, estou preocupado com o VAR e com o caminho que está tomando. A gente precisa entrar urgentemente em mudanças como foram feitas na Premier League para agilizar o processo e melhorar o processo. A gente vai voltar aqui na semana que vem com um novo vídeo. É tempo de você se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo aqui também, deixar o seu comentário e vamos torcer para que nessa semana que vem o nosso programa seja mais curto, com menos erros e mais acertos. Isso aí. Valeu, Bassols. Valeu, galera. Tchau!